E aí, pessoal? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre blockchain. Eu quero trazer para vocês de uma maneira bem fácil, bem didática e um tanto técnica como realmente funciona o blockchain. Eu tenho notado que em muitas conversas, assim, nos churrascos, rodas de amigos, a gente tem falado bastante sobre investimentos em criptomoedas. Esse assunto ele é recorrente, ele vai e volta com o tempo. Agora está uma onda forte de novo de investimentos em criptomoedas. Então esse assunto vem surgindo novamente com força e noto que tem muitas dúvidas sobre o funcionamento do blockchain. O blockchain, que é o motor, é o coração de inúmeras criptomoedas e inclusive das mais importantes delas, como é o caso do Bitcoin. Bom, vamos entrar lá direto no assunto que é como ele funciona. Bom, a gente precisa primeiro entender o que é um hash e o que é o hash 256. Bom, o hash é geralmente composto, esse tripão aqui de letras e números, e ele é composto basicamente por caracteres hexadecimais, ou seja, números de 0 a 9 e letras de A até F. Então, no caso do hash 256, a gente tem esse tamanho aqui também. O que significa isso? Bom, imagina que a gente tenha uma quantidade de dados e a gente quer que aqueles dados tenham uma impressão digital virtualmente única, vamos dizer assim. Virtualmente porque, teoricamente, é muito difícil esse número se repetir, esse valor aqui se repetir para mais de um dado diferente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma caixa vazia e ele está calculando essa impressão digital deste quadro aqui que está vazio com esse valor. No momento que eu alterar o conteúdo aqui do meu dado, por exemplo, botar um A aqui, um A maiúsculo, ele já mudou todos os dígitos. Então, não importa a quantidade de dados que forem alterados, quando eu calcular a impressão digital dele, ou hash, nesse caso usando o algoritmo hash 256, todos os valores vão mudando ali. Então, vou botar aqui Adriano, tudo foi alterado. Se eu botar Adriano, espaço, já alterou de novo. Se eu colocar Adriano em maiúsculo, já alterou de novo. Então, esse valor, como eu falei, uma impressão digital, ele deve ser único, ou praticamente único, para o conteúdo que tem ali dos dados que eu estou levando em consideração. Por que não é único, exclusivamente único, como deveria ser? Porque é um cálculo que pode ser que em algum momento eu consiga valores que podem se repetir. É muito difícil, mas pode matematicamente vir a se repetir. Mas no mundo real, a gente pode assumir que ele não se repete, ele é exclusivo para cada dado. Aqui eu tenho uma caixa de texto, mas obviamente aqui eu poderia colocar um livro inteiro e eu conseguiria extrair um hash desse mesmo formato, dessa mesma quantidade de letras e números. Nunca vai ser maior que isso aqui, para o caso do hash 256. Eu poderia ter, inclusive, inúmeros livros aqui dentro, copiar e colar inúmeros livros aqui dentro. E esse valor não aumentaria, não diminuiria, seria desse mesmo tamanho, pois o algoritmo cria uma impressão digital deste formato aqui, nesse tamanho, e é assim que funciona. Bom, isso aqui é importante para a gente entender todo o resto do funcionamento do blockchain, é tudo baseado nesse hash. Bom, indo adiante. O blockchain, obviamente, é um bloco,
é formado, mais ou menos, usando de forma didática aqui, de campos parecidos com esses. Então aqui eu tenho essas informações todas que tem aqui na lista, elas compõem o valor do meu hash. O que isso significa? Aqui eu estou usando o bloco 1 como exemplo, número 1. Então o meu hash é esse aqui. Basta a gente ver que ele é aqui, vamos olhar os primeiros 4 algarismos, e a gente pode ver que mudando para o bloco 2, o cálculo já mudou, o hash já é outro. Então eu vou voltar aqui para o bloco 1, ficou verdinho, quer dizer que está ok, esse bloco está ok. Aqui a gente tem o campo nonce. Nonce é um outro conceito que a gente tem que entender como o único número que suporta, que consegue fechar esse valor. Para motivos didáticos, vamos entender como esses 4 algarismos iniciais do hash sendo 0, o meu hash está ok. Ele é um hash válido, é o hash que eu estou procurando. Mas no mundo real, o hash completo é utilizado para essa verificação. Aqui, para motivo didático, para facilitar o entendimento, vamos entender que esses primeiros 4 algarismos é que são a chave para termos um bloco válido. Quando o bloco for válido, em todos os exemplos que eu vou apresentar aqui, esse quadrinho aqui vai ficar verde. Se o bloco for inválido, esse quadrinho aqui vai ficar vermelho. Daqui por diante sempre vai ser neste formato. Então, o nonce é o número único que comporta o uso de todos esses campos para gerar o hash válido. Vamos entender melhor assim. Vamos dizer que aqui eu tenho o bloco 1 com o nonce 72608 sem dados nenhum aqui nesse campo, 0 dados, vazio. Ele me gera esse hash válido. Porém, se eu colocar aqui um valor, botar a letra A, ele já não bate mais. Isso que significa minerar. Agora, é preciso que vocês entendam essa parte que é a mais importante de todas. Minerar um bloco significa encontrar esse número único, esse nonce. Então, eu quero minerar um bloco que seja válido quando eu tiver o dado com o nome Adriano. Como é que eu faço? Então eu tenho o nonce 72608 para o bloco 1 com o dado Adriano, esse hash é inválido. Eu quero calcular qual o nonce que me gera um hash válido. Então eu vou minerar isso, vou fazer o cálculo. Bom, ele minerou rapidinho. Por quê? Porque eu tenho só 4, eu estou considerando só 4 algarismos do hash, então foi fácil encontrar. Ele simplesmente fez a varredura dos números que de 0 até 20.150 e encontrou um que geraria o hash 0000. Se eu botar aqui Adriano 1, já não vale mais. Para esse nonce aqui, esse bloco e esse dado, o hash não bate com aquilo que a gente combinou, que seria o válido. Os 4 algarismos iniciais como 0. Como é que eu faço isso aqui virar 0000? É só eu minerar um nonce válido. Clico aqui em minerar, ele vai gerar, vai procurar qual o nonce que é válido para me gerar o hash 0000. Ok? Esse entendimento aqui, como eu falei, é o mais importante. Ele precisa que ele fique fixado, porque agora a gente vai continuar a usar ele. Vou gerar aqui novamente, 20.150 é aquele do Adriano ali, tudo ok. Vamos passar para a próxima parte. Bom, se nós vimos anteriormente o que é um bloco e como ele é minerado, vamos entender agora o que é um blockchain, é uma corrente interligada de blocos. E por que interligada? A gente vai ver tudo agora. Vamos lá. Um nonce, para esse caso aqui, é 11.316. No bloco 1, ele gera esse valor aqui como válido. Anterior, não existia nenhum bloco, porque o meu bloco é o número 1, não tinha bloco nenhum antes do número 1. Então, para esse caso aqui,
o nonce 11.316 gera um hash válido. Perfeito? Indo adiante, eu mudei aqui para o bloco 2. O bloco 2, sem nenhum dado, com o nonce 35.230, também gerou um bloco válido. Só que aqui a gente colocou mais um elemento. Esse elemento é o bloco anterior. Aqui também tínhamos o bloco anterior, mas ele era zerado para representar que não havia nenhum outro valor antes. Esse aqui é o primeiro bloco, então não existia nenhum valor antes. E, obviamente, 0000 está presente aqui, então ele é válido. Bom, no bloco 2, somando esses dados aqui, que é o bloco 2, o nonce, o campo dados e o campo anterior, é importante que o campo anterior agora faz parte desse bloco 2. Então, ele precisa ser íntegro, precisa ser correto. Então, se eu modificar um valor aqui, eu vou continuar com o bloco anterior correto, porém aqui o hash ele gerou diferente. Então, essa parte é importante também. Vamos lá. A gente vai ter a corrente de blocos se arrastando nesse mesmo formato. Sempre o anterior é o hash que compõe esse campo aqui anterior. Então, aqui 0000B9015 está aqui, é o hash anterior e está aqui no campo anterior. E assim por diante. Aqui o hash anterior é 0000 AE8BBC. 0000 AE8BBC. Então, isso que transforma o bloco em blockchain. Ele é sempre interligado com o anterior. Para que serve isso? Nós vamos ver em seguida, mas isso aí é que garante a integridade, a imutabilidade dos dados. Bom, agora vamos ver o seguinte. Eu tenho esse chain aqui e eu resolvi mudar o dado aqui. Vou botar o Adriano aqui. Então, o primeiro bloco, ok, ele está válido, porque ele não foi modificado. No momento que eu mudei aqui e coloquei Adriano, ele recalculou o hash e ele não é um hash válido mais. Ele não tem 0000 aqui. Então, como ele não é um hash válido mais, e ele é um hash diferente de 0000 no anterior, veja que o bloco 2 foi modificado, mas eu acabei invalidando só com aquela modificação. Eu invalidei o bloco 3, eu invalidei o bloco 4, o 5 e todos os blocos que forem gerados adiante. Por quê? Porque ele quebrou a cadeia de ligação entre o hash anterior e o campo anterior. Ele não serve mais para essa validação. O hash não vai bater. Como é que eu faço o bloco todo, o blockchain todo voltar a ser válido? É só eu minerar aqui, né? No momento que eu clicar minerar, ele já vai validar tudo. Não. Se eu minerar aqui, ele vai validar somente esse bloco número 2. Ele gerou novamente um bloco válido naquela nossa regra de 0000, porém, os próximos não vão bater. Por quê? Porque isso aqui já não é mais válido segundo essa premissa. Então, a gente precisa minerar todos eles, porque todos eles foram afetados por aquela mudança. Se eu minerar todos eles novamente, aí eu vou ter o chain válido novamente. Se eu modificar um dado aqui, daqui para diante também é invalidado. A maneira que eu posso tornar ele válido novamente é fazer a mineração, ou seja, encontrar o nonce novamente para cada um deles. E assim vai bater novamente o anterior com o hash do bloco anterior. Então, isso aqui é o básico do que é o blockchain. Certo?
Mas vamos um pouquinho adiante. A gente sabe que nas criptomoedas, principalmente, o blockchain é distribuído. E ele é distribuído pelo grande motivo de que a gente consegue, com isso, garantir a integridade de todo o sistema, o ecossistema. Então, desculpe. Vamos imaginar que a gente tem uma lista de 3 parceiros. Tem o parceiro A, o peer B e o peer C. Vamos fazer a mesma ideia. Aqui a gente tem um blockchain de 1 a 5, todos eles válidos, porém eu coloquei uma mudança aqui que invalidou o resto do bloco. Certo? Aí vamos dizer que eu queria transformar a minha alteração numa alteração verdadeira. Aí eu minerei novamente, fiz a mineração dos outros blocos para tornar tudo válido, como a gente viu anteriormente. E vamos lá, a gente tem blocos que estão virando válidos, porque eu estou minerando novamente, estou encontrando o nonce de cada um deles e está tudo ficando correto. Entretanto, quando eu for olhar que eu tenho o blockchain é distribuído, o que vai acontecer? Eu tenho que olhar os meus outros parceiros. Nos meus outros parceiros, e em primeiro lugar, vamos olhar aqui, o hash, ele está corretamente satisfazendo aquela regra que a gente criou, que é ter os 4 primeiros dígitos como 0. Então, a princípio, esse bloco aqui, todo esse blockchain aqui, ele está correto, porque ele está satisfazendo a nossa regra. Entretanto, aí vem o que eu chamo de a democracia do Bitcoin, ou a democracia do blockchain, vem agora, porque se a gente olhar aqui, esse hash que ele gerou é válido, porém ele não bate com esse aqui. O meu parceiro B está dizendo que o hash correto do blockchain para aquele momento, de número 5, ele tem 0000 e 4B9. Aqui eu tenho 0000 FEC9. Então, não é o mesmo valor. Bom, e o próximo parceiro, o que diz que é o certo? O próximo parceiro, o parceiro C, ele fez os cálculos e me disse que 0000 e 4B9 é o certo. Opa, e 4B9 é o certo. Opa, FE, C9 não é o certo. Então aqui que entra a democracia do negócio. A maioria é que vence. Se eu tenho uma maioria dizendo que E4B9 é o certo, esse aqui não pode ser certo, ele é um impostor. Ele está calculado até corretamente, mas ele não faz parte do que a maioria encontrou como o valor corretamente minerado. Então, ele simplesmente é excluído, eliminado, descartado e não é usado mais. Esse parceiro aqui, ele é eliminado e não vai mais fazer parte da nossa corrente de fidelidade, vamos dizer assim. Essa parte aqui é importante também, é ela que faz com que as transações não possam ser repetidas. Agora a gente vai falar um pouco melhor sobre as transações financeiras. Vamos imaginar que a gente está falando agora de token. Vamos imaginar que ao invés de Adriano ali naquele quadrinho de dados, eu não tenho mais o nome de pessoa somente. Eu tenho uma lista que eu chamo de transferências. Ao invés do nome Adriano ali, eu tenho assim, Adriano transferiu R$25, aliás, aqui está, Juliana transferiu R$25 para o Carlos.
A Ana transferiu R$ 4,27 para a Mariana. E assim por diante. É exatamente a mesma ideia dos exemplos anteriores. Só que ao invés de campinho dados dizendo Adriano, eu tenho agora uma lista de transações. É uma tabelinha parecida com uma tabelinha Excel, dizendo o que cada pessoa transferiu para outra. Eu sempre vou ter que ter uma origem e um destino. Uma pessoa que está transferindo dinheiro e para quem ela está transferindo dinheiro. E, obviamente, o valor que ela está transferindo. Mas a ideia é exatamente a anterior. Então, vamos imaginar aqui que no bloco 3, eu tenho aqui R$10 que Carla transferiu para o Felipe. E 5 que o Marcos transferiu para o Felipe. Vamos dizer que eu voltei lá e... Não, eu queria dizer que eu transferi R$25 ao invés de 5. Opa, já invalidou tudo. Porque ao calcular o hash sobre aquele conteúdo ali do campo TX, que antes a gente estava vendo como dados, ao calcular aquilo ali, eu não tenho mais um bloco válido. A gente gerou agora 10BC e não 0000. Bom, é simples, vou resolver isso, vou minerar. Eu vou calcular o meu nonce para que gere o 0000. Calculei, deu 5535 no nonce e ele gerou 0000. Que barbada! Agora o meu bloco 3 é válido. Opa, mas espera aí. Meu bloco 3 é válido, mas o 4 não é. Ah, tá bom, vou usar meu poder computacional, vou calcular novamente. Porque a única coisa que mudou aqui é o meu anterior, que foi alterado, né? Se ele alterou só o anterior, eu posso calcular o nonce e beleza, minerei. Peguei minha plaquinha de vídeo lá e minerei, encontrei o nonce que satisfaz o bloco anterior e tranquilo. Ah, mas espera aí, o meu bloco 5 também está inválido, porque ao calcular um nonce novo, o meu hash mudou aqui. Então, o meu campo anterior lá também mudou. Tranquilo, vou minerar novamente, encontrar um nonce válido que me gere um hash 0000. E está tudo certo. Agora, eu consegui fazer uma transação fake, onde o Felipe estava recebendo somente R$5 e agora ele está recebendo 25. Então isso aqui está tudo tranquilo, está válido. Só que esses tokens aqui são referentes ao parceiro A. É o peer A, é provavelmente o cara que tentou recalcular o hash ali. Bom, vamos ver se no peer B e no peer C a gente tem o mesmo hash. Então aqui no peer C, eu tenho como hash final do meu bloco, que é o bloco 5, 0000, ABC1. Ótimo. No meu parceiro B, eu tenho hash 0000, ABC1 também. Então bateu. Temos dois parceiros com o mesmo cálculo. Entretanto, no parceiro A, que foi o que eu tentei modificar o conteúdo, eu tenho 0000, FD 60. Opa, não bateu com nenhum dos outros hashes. Então, infelizmente, aquele cara ali deve ser descartado. Ele tem um cálculo que não é válido e não vai poder ser utilizado nas nossas transações, porque ele foi modificado em algum momento. Já não há como garantir a integridade. Então, essa é a parte que fica claro como é que é feita a garantia da integridade de que não há como ser feito mais de uma transação ou ser modificada a transação de algum valor no passado. O bloco não vai bater lá no final. Essa parte aqui é a que garante essa integridade. Bom, vamos falar agora de transações Coinbase. As transações Coinbase, elas, em primeiro lugar, é muito importante a gente entender que Coinbase não tem nada a ver com aquela empresa Coinbase que existe nos Estados Unidos. Uma transação Coinbase é a transação inicial que cada bloco contém. Significa que
ela é uma transação diferente, ela não está naquele campo TX de transactions, ela é uma transação separada e ela contém o valor que deve ser pago pelo minerador, que é o prêmio, vamos dizer assim, a recompensa, por ele ter conseguido minerar aquele bloco. Então, a moeda que ele encontrou e a recompensa estão contidas aqui na Coinbase. Vamos pegar esse exemplo aqui de novo. Nesse primeiro exemplo aqui, como não tem nenhuma transação, o bloco anterior é o zero, não existia bloco anterior, a transação Coinbase aqui minerou R$100 que foi disponibilizada para o Adriano. Bom, isso é importante, ela é disponibilizada, mas ela não pode ser utilizada, transferida. Esse valor aqui ele fica bloqueado por 100 transações. Então aqui no bloco 1, ele só poderia ser transacionado, ser enviado para alguém no bloco 101 em diante. Ela ficaria atrelada ao Adriano, mas não poderia ser enviado para ninguém. No mundo real. Aqui no nosso exemplo, para não fazer 100 blocos diferentes, eu estou fazendo de conta que ela já está podendo ser transacionada. Então vamos dizer aqui que no primeiro bloco, essa aqui é a simulação do primeiro Bitcoin do mundo, por exemplo, foi minerado o valor de R$100, tanto da criação da moeda quanto a recompensa pela mineração, e foi entregue para a conta do Adriano, para a chave do Adriano. Bom, isso gerou um hash ok, ele é válido, e aí a gente foi para o bloco 2. No bloco 2, a primeira transação, a transação Coinbase, entregou mais R$100 para o Adriano. Então o Adriano já tinha R$200, que maravilha. Beleza. Só que o Adriano, como ele é muito bondoso, tem um coração muito bondoso, ele começou a distribuir dinheiro. Ele pegou desses 200, ele pegou 10 e deu para a Sofia, 20 mandou para o Lucas, 15 para a Eduarda, 15 para o Márcio. Essa transação aqui toda foi fechada, foi minerada, gerou um hash 0000 e, ok, a gente foi adiante. No terceiro bloco, mais uma vez o Adriano ganhou na transação Coinbase 100. Então o Adriano já tinha aqueles 200 que ele transferiu alguma coisa e agora ele tem mais 100 aqui. Bom, aqui o Adriano não fez nenhuma transação. Então vamos ver quais as transações normais que não são Coinbase que foram feitas. Bom, a Eduarda mandou para o Jonas R$10. O Márcio mandou para o Jonas R$10. Até aqui o Jonas não tinha recebido nada, né? Ele nem tinha figurado ainda num bloco. Bom, a Eduarda tinha R$10 para enviar para o Jonas. Em primeiro lugar, é muito importante a gente entender que o blockchain e o Bitcoin, eles não guardam informações de saldo dos seus usuários. Não há saldo no blockchain. O que há são transações, lista de transações de cada uma das chaves ou pessoas que tem nos blocos. Então tem que ficar muito forte aí, muito presente, porque é uma das discussões que eu mais vejo acirradas nos churrascos, aí a galera discutindo o saldo do Bitcoin, quanto que o saldo que cada pessoa tem, olhar lá no blockchain eu vou ver o saldo das pessoas. Não tem, não existe esse saldo. Existe a lista de transações. Bom, vamos lá. A lista de transações. O Eduardo mandou para o Jonas 10. Aliás, desculpe, a Eduarda. A Eduarda tinha 10. A Eduarda, pelo menos 15 ela tinha. Porque o Adriano mandou para ela no bloco anterior. Então, se ela tinha 15, ela passou 10. Tudo bem, é uma transação válida. O Márcio passou 5 para o Jonas. O Márcio tinha 5. Sim, o Márcio tinha 15. Ele recebeu 15 do Adriano. E a Grace recebeu 20 do Lucas. O Lucas tinha os 20? Tinha. O Lucas recebeu 20 do Adriano. Esse Adriano é um cara muito bondoso.
ele passou 20 para o Lucas e um monte de dinheiro para a galera. Beleza. Essas aqui, todas ok. Mas como é que eu valido, no mundo real, como é que eu valido se a Eduarda podia passar 10 para o Jonas? Não é porque eu estou um bloco aqui, estou minerando. É exatamente para isso que existe esse campo anterior aqui. Tem o bloco, que obviamente eu poderia olhar para o bloco anterior, mas o que liga, faz essa chain ser íntegra é esse bloco anterior que me diz exatamente como eu achar qual o hash anterior que estava na transação. Então, se eu pular anterior por anterior por anterior, eu vou conseguir ver toda a cadeia de transações que já foi feita no Bitcoin, desde o início. Então, é aí que eu consigo a integridade dos valores. Lembrem-se, não tem saldo. Não tem como, o fulano tinha 10 de saldo, por isso que ele mandou 5 para o cicrano. Não tem. Tem transações, lista de transações. Cada vez que vai mandar o valor para alguém, deve ser percorrida toda a lista para ver se aquela pessoa tinha aquele valor. Bom, seguindo aqui, eu tenho as outras transações, o Jonas mandando para o Ricardo. Então, por exemplo aqui, o Jonas recebeu 5 do Márcio e 10 da Eduarda. E o Jonas mandou para o Ricardo 15. O Jonas tinha realmente 15? Tinha. Tá aqui, ó. Porque eu consigo saltar para trás e verificar aonde que ele recebeu isso. E a mesma coisa em todo o caminho. De novo, se eu tentar modificar um valor, a Eduarda passou 5 para o Márcio, eu vou fingir que foi 25. Não bate o resto da cadeia. O hash calculado não vai ter o 000. Eu vou ter que reminerar, eu vou ter que recalcular, encontrar a prova de trabalho. Encontrando a prova de trabalho que feche, eu vou também gerar uma inconsistência nos blocos subsequentes. Então eu vou ter que minerar os blocos subsequentes, todos eles, para conseguir hashes que sejam íntegros. Aí gerou um bloco aqui, cada vez vai ficando maior, gerou um bloco, um hash válido, porém na hora que ele vai validar com os parceiros, ele vai ver que o certo, ou a maioria calculou 0000-9A23 e o alterado calculou 0000-2DF8. Então, repetindo aquilo que a gente já viu anteriormente, mudar os valores anteriores e tentar reminerar ou recriar os nonces que sejam válidos para criar hashes que sejam consistentes, não vai fechar na hora de analisar os outros parceiros. Isso está sendo até repetitivo, mas precisa ficar bem claro para que o entendimento do funcionamento do Bitcoin e do blockchain seja bem entendido. Então, eu espero que com essas explicações a coisa tenha ficado um pouquinho mais clara e tenha ajudado as pessoas a entender onde é que estão colocando seu dinheiro e que a coisa é realmente segura e muito difícil de ser alterada. Eu espero que assim seja bem mais fácil de entender e discutir naquela roda de churrasco com os amigos o funcionamento do blockchain e do Bitcoin. Então era isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Valeu!